Ainda estamos passando por um período de transição do nosso planeta que continua o processo para alcançar a classificação de planeta de regeneração. Como consequência, estamos passando por problemas materiais e morais de diversas procedências. Mas, na verdade, esses acontecimentos trazem em si uma grande oportunidade de nos reeducarmos como espíritos e vários benefícios que ainda temos dificuldades de perceber. Venha meditar com a equipe do Encontro Espírita de Medicina Espiritual a fim de descobrir as oportunidades que se apresentam nesse momento, que é um verdadeiro convite para buscarmos a cura da alma. 31º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. Tema: a situação atual da Terra. Um convite à cura da alma. Conhecendo Inácio Bittencourt, patrono do encontro. – 18 de outubro de 2020, das 9 às 12 horas. Assista pelo canal CELD ao vivo no YouTube. Venham participar. A evangelização para bebês, crianças e jovens estará disponível no site www.celd.org.br. Olá, frequentadores e médios do Centro Espírita Leon Denis. Hoje nós viemos falar sobre a nossa revista de estudos espíritas, a nossa revista mensal da casa. E graças ao apoio da direção e da equipe de voluntários, a nossa revista não parou durante esse período de pandemia, de isolamento social. E viemos falar sobre o kit promocional referente ao primeiro semestre. O kit é composto por 6 revistas referente aos meses de janeiro a junho, no valor apenas de R$ 40. Adquira já a nossa revista e ajude a editora a manter esse lindo projeto. A aquisição da revista pode ser feita na nossa livraria física ou em nossa livraria virtual. Oi, gente! Hoje eu vim fazer um convite a vocês para participar do curso Code Jovem do Centro Espírita Leon Denis. Ele é um curso de 6 módulos, cada módulo é um livro. O primeiro é o que é o Espiritismo e a história do Espiritismo. O segundo, Livro dos Espíritos. O terceiro, o Evangelho. O quarto, Livro dos Médiuns. O quinto, Céu e Inferno. E o sexto, a Gênese. E ele é um curso voltado para os jovens de 13 a 18 anos. Então, se você quer saber, se você tem essa idade, você quer saber um pouco mais sobre a doutrina espírita, você pode se inscrever. Ele ocorre todos os sábados de 1 às 2h30. E se você tiver interesse, você pode se inscrever aqui, nesse e-mail. E é só você mandar um e-mail para lá, que as aulas já vão começar de novo nesse próximo semestre. E é isso. Obrigada. Calma aí. Calma aí. Tá. Oi, gente. Campanha de Natal, Jesus, Alegria dos Homens. Obra Social Antônio de Aquino. Amigos, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, a Obra Social Antônio de Aquino este ano não realizará a festa de Natal para seus usuários, promovida anualmente pelo CELD. Nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2020, serão oferecidos kit lanche, cesta especial de Natal e bolsa de presentes para as famílias cadastradas. Somente um representante de cada família terá acesso às dependências da OSA para a retirada, respeitando as normas governamentais de saúde. A campanha ocorrerá no Centro Espírita Leon Denis, no Centro Espírita Antônio de Aquino e na Obra Social Antônio de Aquino, e através do site www.editoraceld.org.br. Pratique a solidariedade.
Doe 20, 50 ou 100 reais ou a quantia que desejar por meio de depósito bancário ou nos caixas do CELD, do CEA ou da OSA. As contribuições serão destinadas para a confecção de 250 cestas especiais de Natal e 800 kit lanche. Você também poderá participar da ação doando sacolas de presentes, produtos para compor os kit lanches e as cestas de Natal. Entre em contato utilizando os meios de comunicação abaixo e saiba como participar. Faça a diferença. Juntos somos mais fortes. Meus amigos, muito boa tarde. É com muita alegria em nossos corações que nos reunimos em mais uma tarde aqui em nossa amada casa, o Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, para mais um momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e passes. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, Sede Perfeitos. Dando continuidade, teremos a nossa amiga, a nossa irmã, Deusa Nogueira, que irá nos trazer o fruto do seu estudo, das suas reflexões, nos ajudando no entendimento desta passagem do Evangelho. Aos amigos que nos acompanham pela internet, aos que estão aqui em nossa casa, são todos muito bem-vindos e que possamos ter uma excelente tarde de estudos e reflexões acerca do Evangelho. E para começar o nosso estudo, nós recebemos uma página, é uma mensagem que irá nos ajudar na nossa harmonização, nos preparando para o estudo. A mensagem que tem por título, No Serviço da Pregação. Lembremo-nos de que Jesus foi o maior orador a serviço da Boa Nova que a humanidade já recebeu. Cônscio do seu mistério, o Cristo procurava reunir o povo e pregava seus belos discursos, tendo como palco a Palestina e como cenário a simplicidade excelsa da natureza. Periodicamente, fazia das colinas da Cidade Santa sua tribuna. Iluminada por fulgentes instruções, aproveitando os costumes do seu povo para, pedagogicamente, construir as lindas parábolas que coroam o Novo Testamento. Viajou de maneira incansável, irradiando seu verbo aos israelitas na pureza profunda das suas verdades. Nas pregações, Jesus foi absolutamente respeitoso. Sua seriedade e inteligência impressionavam os céticos. Desejava esclarecer o povo e não poupou esforços para que sua mensagem atingisse os necessitados em toda parte. Jamais faltou com respeito. Seu objetivo era esclarecimento e conforto de toda a gente. Não se utilizou, porém, de recursos menos dignos para aglutinar as massas. Não fez promessas de curar corpos ou espetáculos fenomênicos. Não se apresentou como um sacerdote da palavra, muito menos como um mambembe divertindo o vulgo. Os espíritas, ao assumirmos a tribuna, não esqueçamos de que representamos Jesus e não devemos faltar com a seriedade, sob pena de desfigurarmos os seus ensinos.
A tribuna é coisa séria e não deve ser confiada aos descomprometidos, levianos e bufões, mas sim aos efetivamente espíritas, conhecedores do Consolador, comprometendo-se a divulgá-lo com competência e, sobretudo, vivendo a mensagem que propagam. Na atualidade, evitemos que os pândegos se apossem de nossas casas, que os jovens tragam os ritmos da moda para os nossos centros, que os apelativos do mundo, na luta contra a depressão, façam da alegria desvairada e da música sem conteúdo moral o móvel de nossas reuniões. Na hora da pregação, enquanto os oradores rememoram os pontos principais de nossa doutrina ou apontam os feitos e ensinos de Jesus como convite à transformação moral, os Espíritos do Senhor valorizam e aproveitam da seriedade formada em nossos ambientes para promoverem, muitas vezes, os mais delicados casos de desobsessão. Estudo, esclarecimento e consolo devem ser princípios objetivos de todo aquele que se levanta para pregar espiritismo. Quanto à alegria, demonstremo-la na alma, no trato cortês, na fraternidade cristã, no desejo de trabalhar, expondo Allan Kardec aos que comparecem em nossos núcleos espíritas, anelando conhecer a verdade. Não olvidemos de que o mundo já possui os seus representantes circenses. Nossas casas, porém, dispensam os truões e necessitam, mais do que nunca, revelar os autênticos prepostos de Jesus. Nada mais. É uma mensagem da nossa querida Ivone Pereira, está no livro Ivone Entre Nós, da editora Celde, uma psicografia de Emmanuel Cristiano. Então, meus irmãos, após esta mensagem, pensemos em Jesus, em Deus, nosso Pai, e vamos fazer a nossa prece, dizendo assim: Pai de amor e bondade, aqui estamos, mais uma vez reunidos em Teu nome, para o estudo do Evangelho. E te rogamos, Senhor, que nos envolva. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que envolva os nossos corações com vibrações de paz, de equilíbrio, de serenidade. Rogamos a estes espíritos amigos que aqui estão, que apacentem o nosso íntimo, para que possamos aproveitar ao máximo esse estudo que será feito pela nossa amiga deusa. Envolva-a, Senhor, com as tuas vibrações de serenidade e de discernimento, para que ela possa nos trazer o fruto dos seus estudos, das suas reflexões acerca da lição do Evangelho de hoje. E assim, que seja em nome do nosso querido Allan Kardec, de Leon Denis e de toda a espiritualidade amiga que dirige a nossa casa, que conduz as nossas tarefas, que possamos iniciar mais um momento de estudos e passes. Graças a Deus, que Deus nos abençoe. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 17, dando continuidade ao Sede Perfeitos,
os itens 5 e 6, a parábola do semeador. O item 5 é uma mensagem de Mateus que nos diz assim: nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar. E logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde ele se sentou e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Está em Mateus. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por 1. Mateus, no versículo 13, nos itens de 18 a 23. E no item 6, a parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, efetivamente, para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto. Essa parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritos. Não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas os veem como objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando-se somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam como antes, frios e indiferentes? Dos que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos? Daqueles, enfim, para que essas instruções são como a semente caída em boa terra e que frutificam? Então agora nós vamos passar a palavra para nossa irmã e que ela seja envolvida pelas vibrações amorosas desses espíritos queridos que aqui estão.
meus amigos, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesse momento assim de muita emoção mesmo, porque é Jesus, né? Sempre Jesus, é Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na sua introdução, Kardec nos fala quanto ao objetivo desta obra. Ele diz que, na verdade, se a gente olha os evangelhos, e quando se fala os evangelhos, são os diferentes, não são os 4 conhecidos, né? Nós temos os evangelhos apócrifos, que são narrativas muito interessantes, inclusive, aí eu já começo, né? Porque a gente pensa assim, é impossível que quem viveu com Jesus e que tinha a possibilidade da escrita, a escrita pessoal, ou pagar alguém para escrever, não quisesse registrar quem é este homem, que passagem foi essa, porque é algo muito forte, é uma marca muito grande essa convivência. Então, nos apócrifos tem até de mulher. Tem a Madalena, tem o evangelho dela, que ela escreve, né? E tem vários evangelhos. Então, com certeza, o nosso codificador ele teve acesso a esses inúmeros evangelhos, e ele diz que, dentre eles, assim, dentro do conteúdo, nós temos 5 questões. Os atos comuns da vida de Jesus. Então, é claro que aqueles que conviveram na parentela e aqueles que conviveram intimamente teriam relatos interessantíssimos de falar do Jesus carpinteiro, que é algo que a gente às vezes esquece. Aliás, a gente sempre esquece do trabalho daqueles que estão acima de nós, né? A gente acha que foi uma vida só de meditação, de floreios. A gente esquece desse trabalho que cansa. A gente esquece. A gente falando de Kardec, nós até fazemos sempre essa colocação do trabalhador. Então a gente imagina Jesus na carpintaria, numa carpintaria, e a gente tem uma experiência afetiva muito interessante, que papai foi carpinteiro e marceneiro. Então, numa carpintaria, num tempo que não havia serra elétrica, não havia plana tal qual a conhecemos, não havia lixadeira nem parafusadeira. E quando a gente vê os objetos do templo, os objetos antigos, nós sabemos que era uma madeira extremamente tratada, inclusive com aqueles volteios que é feito com formão, e até ficar lisinho, é muito esforço na lixa, que não era a lixa tal qual conhecemos. Então a gente começa a pensar nesse Jesus vigoroso, em termos de estrutura, em termos de trabalho, que não tem nada a ver com essa imagem europeia que é trazida para nós, né? Europeia e frágil, que não é trazida para nós, é alguém muito vigoroso. E, na verdade, após a desencarnação do seu pai, José, ele, como primogênito, era responsável por cuidar de Maria e manter a sua legitimidade, não é? Porque naquele momento a mulher viúva, que não tivesse um sustento, um suporte de um varão, que era o seu filho na sociedade machista, ela perderia a respeitabilidade. Olha que interessante. Então, Jesus trabalhou muito para sustentar Maria e sustentar os irmãos, como é trazido nos evangelhos. Então, quem conviveu intimamente, e ali tinha Tiago, tinha João, tinha alguns personagens que são trazidos como os primos de Jesus, teria histórias para contar desse dia a dia. Mas histórias que qualquer um pode confrontar e falar assim, mas isso aí não é bem assim, né? Não é bem assim. Quem convive no dia a dia, né, sempre tem uma reserva, uma outra forma de ver. Então, Kardec fala, os atos comuns da vida de Jesus. Os milagres, que também podem ser controvertidos e vistos de qualquer forma. Um deles é a questão da multiplicação dos pães, em que a própria Gênese de Allan Kardec traz uma leitura que não é uma leitura feita por outros autores e até por outros autores espirituais. Pode ser considerado um milagre, não foi? Ou de que forma isso ocorreu? Numa saciedade através do fluido
através da expressão do amor ou numa saciedade física mesmo? E como é que recolheu? Recolheu o quê? Então, isso pode ter uma interrogação. As predições também, porque como toda predição, depende da interpretação. Vejamos as profecias de Nostradamus, das centúrias. Como é que se pode falar, né? E aí ele fala, os milagres, as predições, aqueles pontos que serviram como apoio para os dogmas da igreja. É uma outra questão. Aquela questão de Jesus ser Deus, esses pontos todos. E a parte moral. E aí, Kardec nos fala que esses 4 pontos que eu falei, os atos da vida, os milagres, as predições, os pontos de dogma, tudo isso pode ser discutível. É discutível. Mas a parte moral é inatacável, é eterna. Porque é Jesus, esse maior espírito que está falando, que a codificação traz, que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo. E não é só porque a codificação traz, não. Hoje ainda, no nosso dia a dia, quando, diante de um determinado desafio, diante de um determinado confronto, nós nos esforçamos para procurar dar a resposta que Jesus daria ali, naquela situação, nós vemos a grande distância, o grande desafio. E falamos assim, meu Deus, como é difícil. E muitas das vezes nós não conseguimos aquele resultado que Jesus daria. Então é um espírito grandioso, generoso, com uma moral acima de tudo aquilo que a gente pode entender, que a gente pode abraçar como padrão de moral, né? É muito alto. Então é essa parte moral que o Evangelho nos traz. E aí, Jesus, o eixo da doutrina de Jesus, está em 2 pontos. Primeiro, a ideia de Deus, e segundo, a vida futura. Essa ideia de Deus, que algumas criaturas, e a gente pode até chamar de pseudocientista, sem estar ofendendo ninguém, mas é essa questão, fala assim, Jesus antropomorfizou a figura de Deus, quando ele traz a ideia do papai, do Pai Nosso. Mas aí eu estou só num ponto de vista, gente. Porque vamos pensar na sociedade que Jesus veio, ali dentro do judaísmo. Uma sociedade, como eu falei, que ele teve que trabalhar na carpintaria para oferecer essa dignidade, essa visibilidade social a Maria, não é? Uma sociedade machista, em que, e aí vamos ver os hábitos, o primogênito, quer dizer, ter um filho homem, era o ponto fundamental. Se não tivesse o filho homem, dentro da lei, o homem poderia ter a concubina, que a gente pode traduzir como amante, a fim de que essa mulher lhe desse um filho homem para honrar a sua casa. Olha que situação séria. E dentro de um grupo que saísse, era assim, o homem ia à frente, ele era o chefe daquele clã, o chefe da família. Mais atrás, próximo a ele, vinha o seu primogênito. Depois viriam os filhos homens. E, junto com os servos, com todo mundo, viria a mulher e as outras filhas, né, as filhas mulheres. Era isso. Se a mulher quisesse dirigir ao marido em público, ela deveria que passar para o primeiro filho homem, que estava próximo dela, e o recado iria igual o telefone sem fio até chegar ao marido. Então, havia um distanciamento dos filhos em relação ao pai. Esta cultura, a civilização judaico-cristã trouxe. Até há bem pouco tempo, ainda no nosso século XX, o que se dizia? O homem mantém a casa e a mulher cuida da educação dos filhos. Pouquíssimas famílias, mas bem poucas mesmo, o homem assumia o papel de educador do clã, da prole. Bem poucos. E até em termos de proximidade física.
alguns de nós, e aí a gente sempre aproveita esse momento de amor, que a gente está na casa de Jesus, né? Envolvendo nossos amores com as grandes lembranças. Meu pai, já desencarnado, né? Ele sempre nos tratou assim, né? A gente foi acostumado a tomar a bênção, a pedir a bênção. A minha geração foi assim. Então a bênção era assim, pegando a mão e beijando a mão de papai. E ele beijava a nossa mão também. Deus te abençoe. Beijava a nossa mão e beijava um ladinho de cada rosto, cada face, né? Quem observar, ainda temos o tio Valdir, que ele vem aqui quase sempre à reunião de manhã, e quase sempre quando a gente se encontra, as pessoas até acham estranho, porque é um hábito familiar. Mas isso causava estranhamento até para colegas de escola. Ué, quem é aquele moço? Seu pai? Porque há essa cultura do distanciamento do filho para o pai, justamente na questão da educação, que é o ponto principal, gente. Porque o provimento da vida material, entre os animais, isso já existe. Tranquilamente. O alimento, essa coisa toda. Agora, o principal da nossa vida é essa educação, essa proximidade. E aí Jesus, quando traz o Deus, não como pai, e aí o pessoal ri que eu falo isso, mas tem que falar mesmo, né? Que eu vou aprendendo um pouquinho, não domino o grego, não domino o aramaico, mas quem domina vai ajudando a gente, tá? Abba quer dizer paizinho, quer dizer aquele que além, Abba era o nome de Deus que Jesus usava. Então o paizinho, além do provimento das coisas, ele provê a alma, através desse amor, através desse relacionamento afetivo próximo. Alguém ficou assim do grego? Vou falar uma outra coisa que eu aprendi hoje, porque aí alguns amigos falam. A palavra perdão, né? No grego antigo, que na verdade o grego antigo, ele traduz o aramaico, que era o idioma que Jesus falou. Sabe o que é perdoar no grego antigo? É tolerar. Interessante. E para mim isso aí vai dar muitas reflexões, né? Muito interessante, né? Porque a palavra perdoar, do jeito que a gente entende na língua portuguesa, às vezes pesa. Mas quando você entende, né? Perdoar os vossos inimigos, tolerar os vossos inimigos, já é um caminho mais brando, né? Mais factível, pelo menos para a maioria de nós. Então, gente, Jesus traz essa ideia de Deus como Pai e a ideia da vida futura. Mas como é que isso poderia ficar na nossa mente, já que a gente é extremamente imediatista? Já que a nossa capacidade de distração, de dispersão, de desligamento, de perda de foco é muito grande. Então Jesus constrói as parábolas. Já que ele é o mestre, ele ensina. E ele, nessa construção das parábolas, é fantástico mesmo, porque ele usa a didática perfeita. Porque a parábola, ele fala assim, o semeador. E aí a fala da Dona Ivone é muito propícia, né? Cada um de nós imagina o seu semeador. Pode ser mais altinho, pode ser mais baixo, pode ser mais robusto, pode ser magrinho, pode trazer uma bolsa carregando, pode carregar no próprio manto as sementes. Cada um de nós vai ter um jeito, a cor, né? Ele poderá vestir uma roupa de um tecido cru. Ele poderá vir com o manto, ele poderá vestir uma casa. Cada um de nós vai construir o seu semeador. E as sementes, é muito interessante, né? A semente está em alta aí. As sementes, né? Também a gente vai imaginar o tipo de semente. E isto aí, quem trabalha em educação sabe disso, né? Quando eu construo essa imagem, ninguém me tira. Ninguém me tira. É uma construção minha, fica gravado ali. A gente sempre com muita emoção, a gente fala, viu, Rosane? A gente fala, né? Assim, da gratidão profunda que a gente tem ao trabalho de evangelização aqui do nosso CELD. Porque, né, o nosso filho vinha, sempre. E até vinha gostando mesmo, ele vinha para a evangelização.
E nós, no período de Natal, né, no mês de dezembro, sempre a casa trabalha Jesus. E naquele dia, o guri de 5 anos falou assim: olha, nós tivemos um teatro. Aí eu falei: é. E foi. Aí ele contou a parábola do bom samaritano, né? Em que a nossa Rosângela, ali naquele momento como evangelizadora, pegou os companheirinhos da turma para dramatizar aquilo. E aquilo foi muito claro. Ele chegou, contou para mim, contou para o pai, ligou para a avó para contar também. E observa só, até hoje na vida espiritual, gente, Gustavo tem essa construção de Jesus. Então é por isso que a dona Ivone do Amaral Pereira fala que quando a gente trata dessas temáticas sérias, a desobsessão ocorre, os espíritos ajudam. E eu posso falar, meus queridos, o que seria de meu filho se não fossem essas parábolas, esses ensinamentos doutrinários que foram trazidos de forma sólida enquanto estava encarnado, e que hoje na espiritualidade com certeza está servindo. E o trabalho primeiro é de quem? É de Jesus. Foi Jesus que deixou. Porque se ele não tivesse deixado essas parábolas, se tivesse deixado só uma teoria, uma série de discursos, com certeza não seria para todo mundo. Seria apenas para os doutores da lei, que não tinham condições de compreendê-lo. Nem quando ele tinha 12 anos, que ele estava falando lá, imagina depois. Então, a sofisticação da mensagem cristã está na simplicidade, porque é muito difícil ser simples, ser preciso, ser objetivo. É muito difícil. E aí ele traz esta parábola do semeador. Ele saiu de casa, começou a falar, juntou muita gente, porque imaginemos nós, gente, juntou muita gente em torno de Jesus. E a gente imagina assim: meu Deus, se eu tivesse lá, eu sairia correndo para estar perto. Mas aí vem uma questão provocativa. E hoje? A gente ainda está correndo para se reunir em torno de Jesus? Jesus falou assim: onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. E nós trabalhamos até num dos encontros livros espíritas essa questão, né? A gente acredita mesmo que Jesus está aqui? Ou a gente começa a criar subterfúgio? Não, assim, que ele esteja, não. Mas aí tem os mensageiros, tem... Gente, e aí uma coisa, ou ele falou a verdade ou ele não falou. Porque bom espírito não tem meias palavras, não. Então essa presença de Jesus nessa reunião é algo patente, porque ele falou que estaria e ele não mentiu. Mas aí vai depender de quê? Da gente querer se reunir em torno do Mestre, em torno de Jesus. Ser atraído pelo magnetismo de Jesus. Não, como disse o Espírito Vítor em determinada mensagem, como intercessor das nossas dores, mas como orientador das nossas vidas. Tem diferença, né? Tem diferença. Então a multidão chegou. E a multidão chegando, ele oferece aquilo que ele tem de melhor, que é o ensinamento. E aí ele começa. Aquele que semeia, saiu a semear. E à medida que ele semeia, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Vamos pensar um pouquinho? Quem semeia, o semeador, ele não sabe como semear? Ele sabe. Será que caiu à beira do caminho por descuido do semeador? Aí, com certeza que não, né? Porque tem 2 questões aqui. Caiu à beira do caminho, né? E aí a beira do caminho é naquele solo de superfície que não está preparada, e o vento, as águas do céu vieram e comeram. Aí a gente vê que a semente, mesmo a que cai na beira do caminho, não perde a utilidade, porque serviu de alimento para as aves. Serviu de alimento para as aves.
e até pelo próprio processo que a ave vai passar, da digestão da semente, aquela semente vai ser adubo para o solo, vai continuar o projeto, que a vida jamais é interrompida, meus queridos. Ninguém interrompe a vida, nada interrompe a vida, nem a desencarnação interrompe a vida. Vida é constante, constante. Então uma parte caiu, as aves comeram. A outra parte caiu nas pedras. E a gente sabe que a pedrinha, ela não é sequinha não, ainda mais a pedra de se ver, porque pela chuva que cai, né, ela acaba criando um limozinho, ela acaba criando uma condição em que a semente vai ó, rapidinho, porque vai ser rápido, Tem a condição propícia, né? Então rapidinho ela vai. E cresce, mas ela não tem raiz, porque a pedra, ela não é penetrável, ela não é permeável, ela não tem raiz, ela é dura. Ela só agasalha o que está na superfície. Para ir na intimidade da pedra, ela vai ter que ser perfurada, vai dar muito trabalho. Então a planta começa a crescer. Mas aí vem sol, vem vento, vem chuva, vem as dificuldades, e aí o que acontece? Secou. Ah, que pena. Mas aí uma outra parte caiu no solo, sim, mas entre os espinhos. E aí caiu entre os espinhos. Deu para crescer? Deu para crescer, cresce, porque se os espinhos crescem, qualquer semente vai crescer também, porque é um solo que permite a germinação. Mas à medida que cresce, os espinhos crescem mais rápido. E crescendo mais rápido, o que acontece? Sufocam, porque os espinhos são mais numerosos e tem uma força. Eu não sei se os amigos já viram espinheiro. Um espinheiral, interessante, né? É uma força, é uma velocidade que cresce, mas eu não sei se também já viram, desculpe o parêntese, que o espinheiro, ele tem uma flor pequenininha, né? Pequenininha. É até para a gente pensar, só um parênteses, tá, gente? Para a gente pensar. Às vezes, a gente fala assim, eu convivo com fulano, é um espinheiro, hein? Mas vamos observar que mesmo sendo um espinheiro, tem uma florzinha delicadinha. Não dá para mexer na flor, não dá. Porque se mexer, vai se machucar todo, vai sangrar. Mas dá para agradecer a Deus pela presença das flores, mesmo naquele espinheiral. Mas aí essa semente não aguentou, porque ele, na verdade, ele suga toda a energia da terra, do solo para ele, e a semente não consegue crescer. Mas aí teve outra parte. A outra parte caiu no solo bom, e como a minha memória não é numérica, eu nunca sei os números, eu quero falar os números direitinho. E aí, alguns grãos, né, na boa terra produziram 100 por 1, outros 60 por 1 e outros 30 por 1. Olha que beleza, Jesus contando essa história. E a gente já imaginou, cada um imaginou a sua plantinha, né? Cada um imaginou a sua planta. Aí, mais tarde, Jesus explica a parábola aos discípulos. É muito bonito isso, esse carinho, né? Porque, em princípio, para aquele grupo mais simples, ele dá a parábola e cada um sai pensando. E eu creio até que alguém fala assim, engraçado, por que ele falou isso? E com certeza aquele grupo, a maioria era uma comunidade agrícola, né? Pastoril, agrícola, então era fácil de guardar na cabeça, porque essa questão de trabalhar com semente, eles sabiam muito bem. Aí, Jesus mais tarde, ele chama os discípulos para dar explicação. Olha que coisa boa. É aquele estudo mais aprofundado, é aquele estudo mais íntimo, né? É diferente daquela questão que está em público e aquele estudo que é feito num curso, por exemplo. É o aprofundamento, né? A ideia geral tem que ser dada para todo mundo. Agora o aproveitamento só para quem queira, porque senão intoxica e a criatura faz uma confusão e acaba se perdendo. Então eu vou ter que acionar a vontade. E os discípulos eram aqueles mais próximos, né? Mais próximos de Jesus. Há até uma fala de um autor espiritual que diz que os discípulos eram os espíritos da terra
do planeta, filho do planeta, os mais elevados do planeta Terra. Há até essa consideração acerca dele, quer dizer, os mais aptos para entender a mensagem de Jesus. E aí, Jesus aproveita e fala para eles, né? A semente é a palavra de Jesus, que é de qualidade. Então ele fala, todo aquele que ouve a palavra e não lhe dá atenção, eu faço questão de ler isso, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. E aí o espírito maligno eu posso perceber como obsessor? Alguma coisa de fora? Posso perceber sim. Ele não falou das aves do céu, olha as aves, ó. E tem uma outra expressão, o espírito sopra onde quer, né? Então, quando a gente pensa em ave, em voar, a gente pensa em liberdade, a gente pensa em transitar por vários caminhos. Então, vem o espírito maligno e tira no coração. Porque não teve profundidade, caiu de qualquer jeito, né? A semente não foi recebida. Ela foi apenas, o solo foi apenas tocado, mas não houve receptividade. Então vem. E aí, Jesus continua a falar. O que recebeu a semente no meio das pedras é aquele que recebe a palavra com gosto, gente. E eu lembro muito de uma frase belíssima do nosso querido Dr. Erma, quando ele fala, né? A euforia é muito boa, o que estraga é o trabalho. E é isso. Aí a criatura, quando ouve, assim, que beleza, olha, a partir de agora minha vida vai ser diferente, eu estou renovado, que coisa boa! E quase sempre, esses solos são muito adeptos ao elogio. Que maravilha, que beleza! Mas, quando surge a dificuldade, porque a coisa ficou só na contemplação, né? Só na superfície, a criatura desiste e vai fazer aquilo que ela sabe. Ela não quer nada diferente, ela não aproveita para aprofundar. Porque vem, gente, dificuldade e desafio é para todo mundo. Nós estudamos até no último encontro, Espírito sobre Jesus, sobre a questão da desencarnação, que é um tema bem pertinente nesse momento que estamos vivendo, né? E quando a gente falou que a desencarnação não é ruim, o pessoal fica assim, a gente fica assim, né? A gente, vocês já sabem, a maioria já sabe, 4 companheiros, 4 amores nossos, né? Do dia 14 de maio ao dia 11 de agosto, 4 amores nossos partiram. Então, esse conceito espírita que não é ruim, me põe de pé, tá, gente? Me põe de pé, porque eu sei que não é ruim mesmo. E tanto não é ruim que o próprio Jesus, que é o espírito maior que a Terra já conheceu, também morreu. Então, se fosse ruim, ele não morreria, não desencarnaria. Porque ele vai pagar o quê, se fosse punição? Então, a gente começa a entender isso, né? E trouxemos até a frase de Paulo, quando Paulo fala, se não há ressurreição de mortos, o Cristo também não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vai a nossa esperança, vai a nossa fé. Porque se a gente não aprofundar nisso, a semente da doutrina espírita vai ficar na pedra. E a gente vai achar que está tudo muito bom, enquanto os espíritos me ajudam. E eu vou entender que os espíritos estão me ajudando quando as coisas acontecem do meu jeito. Mas no momento que eu for contrariado, quem é que quer a desencarnação de um ente querido? Não quero não. Quem é que quer ficar doente? Não quero não. Quem é que quer perder o emprego? Não quero não. Quem é que quer passar por dificuldade de relacionamento? Não, pois é. Aí quando acontecer isto, eu vou falar assim, então não funciona não. Aí eu volto a ser pedra. Eu fico na indiferença. E há o terceiro movimento, que é quando cai nos espinhos. Então a semente cai, começa, mas o que são os espinhos? O espinheiral, ele tem como característica sufocar. Ele impede que haja uma grande oxigenação que é necessário para a semente nova crescer. Porque a semente, para crescer, ela precisa de oxigênio. Então não vai ter ali, vai sufocando. E o que sufoca a gente? As paixões, os excessos.
os cuidados da vida material, que muitas vezes não são cuidados, né? São movimentações obsessivas em torno de um tema, em torno de uma questão. Na verdade, é o egoísmo, em que eu não consigo abrir a porta e ver além do meu próprio umbigo. Eu só me vejo só, eu não vejo nada além. E aí o que acontece? A semente, ela começa a crescer, mas daqui a pouco ela está sufocada e não consegue mais aparecer. E aí ele vai falando da boa terra. A boa terra é aquela, né, em que a semente cai e vai frutificar. A 100 por 1, 60, 100, e observa que é variado. E isso é muito importante na nossa vida, enquanto cristãos e enquanto espíritas. Não adianta eu querer ter a mesma produção de Francisco Cândido Xavier. Não vou ter. Porque ele é um solo mais trabalhado, porque a característica do solo, isso é muito interessante, todo solo é tratável. Mas para o solo ser tratado, vai depender o quê? Do interesse do dono. Nós temos, na nossa própria terra, recantos áridos, que se houvesse um interesse social mesmo, né? Essas situações no nosso próprio país já poderia ser resolvido, mas não há interesse que aquele solo seja fértil, porque vai mexer com outros interesses econômicos. Então a solo se mantém ali. Isso para dizer o quê? Que todo solo é tratável, é renovável. Então eu posso falar assim, mas eu sou pedra, tudo bem. Mas vocês já viram que a pedra pode ser transformada em pó de pedra, e se for cavado mesmo, né, se for feito o trabalho lá, daqui a pouco vem água. É isso. Já vimos que a pedra, ela pode ser o alicerce de prédios que vão abrigar centenas de criaturas. A gente pode ser esse solo transformável, desde que eu saia da minha posição. É isto. Quando eu coloco eu quero ser pedra, então está do jeito que eu estou. Mas quando eu coloco eu quero ser útil, eu vou me colocar no movimento de transformação onde eu estiver. E é isso. O solo argiloso é um solo difícil. Depende. Há muitas plantas que necessitam da argila, ou como base, ou no meio, ou misturado a outro tipo. E aí percebemos o tratamento. Olha que legal, gente. O tratamento, desculpe o legal, tá? O tratamento, ele vai exigir mistura, ele vai exigir mexida, ele vai exigir trato. É isso. A gente sempre fala, fazer o que eu sei da mesma forma o tempo todo não me leva a progredir. É a pedra. Vai endurecendo, vai enrijecendo. E a gente tem ouvido falar isso, né? A vida anda, a vida que segue, não é isso? Vai seguindo. Então, a cada momento, a gente vai se movimentando para aprender o novo. Tem muita gente aborrecido com essa expressão novo normal. E tem gente que vai aborrecer, novo normal, vai voltar a ser o que era antes. Não vai. A lei de Deus é de progresso. A lei, graças a Deus, não é da nossa cabeça. É de progresso, gente. Se é de progresso, a gente vai ter que se adequar às novas formas que o Senhor da vida está oferecendo para a gente. Eu nunca gostei de ficar em casa com aquele pessoal, pois é. Mas acontece que aquele pessoal faz parte do meu projeto reencarnatório. Eu supliquei para vir com eles, para melhorar. E aí eu comecei a encontrar evasivas para não ficar, mas aí agora, para não morrer, porque mesmo sendo espírito eu tenho medo de morrer, eu vou ter que ficar com eles. E para ficar com eles, eu vou ter que aprender. Eu vou ter que revolver o meu solo. Porque eu tenho que produzir um fruto, pelo menos agradável. Porque se for aquele mesmo fruto ácido que eles conhecem, eles vão fazer que nem a criança faz. Eca! Não vão querer, não.
E isso não é progresso, gente? Que depois eu vou até olhar assim, sabe que até tá bonzinho? Olha, eu estou descobrindo habilidades que eu não sabia que eu tinha, não é? Olha que coisa boa. Eu estou descobrindo que calar é interessante. Eu estou descobrindo a prece. A gente recebe uns retornos de algumas questões, e eu sempre falo, e é verdade mesmo, que quando a coisa está difícil entre eu e alguém, eu procuro mentalizar Jesus entre eu e aquela pessoa, porque com certeza a figura de Jesus não vai deixar que eu passe todo o meu mal para o outro e nem vou receber o do outro. Isso aí eu faço mesmo, gente. Há muito tempo, em vida profissional, vida doméstica, no geral, né? E aí, eu tenho recebido em retorno que as pessoas mandam, às vezes até gente da rádio, fala assim, Deusa, aquele negócio de mentalizar Jesus tá bom. Ontem mesmo alguém falou assim, olha, evitou um divórcio, porque se não fosse Jesus, eu já tinha chutado o balde, mas eu pensei naquilo. Você sabe, Deusa, que eu me vi fazendo uma gentileza, olha só, que em 18 anos de casada eu nunca fiz, e aí o outro ficou tão surpreso que a outra, né, era o marido falando, a pessoa arregalou os olhos e falou assim, o que houve com você? Ele, foi Jesus. E aí, gente, a pessoa foi vivendo. Olha o revolver o solo. E aí eu falei assim, companheiro, ele foi bom? Ele falou assim, foi. Eu tive uma tarde de paz que nesse tempo todo de convivência eu não havia registrado. Foi memorável a minha experiência. E a gente continuou. Se foi memorável, meu querido, guarda isso no coração e repete. É o novo normal para você. É a nova proposta. É essa lei de amor que estamos sendo convocados a experimentar, porque muitas vezes eu falo, eu não sou capaz, eu sou imperfeito, eu estou no mundo de provas e expiações, eu sou muito duro, mas observa só, Jesus é o mestre das possibilidades. Ele jamais ensinaria algo que estivesse totalmente fora da nossa área de esforço. É isso, é esforço. É o esforço de semear. Então, tem essa questão do espinheiro, que são os preconceitos, são as paixões, as ideias materialistas. Gente, como é que essas ideias sufocam o nosso ensejo de aprender, e a gente fica tão enlouquecido, me desculpe a expressão, que a gente nem vê que aquilo é só por um tempinho curto, porque as questões materiais, a vida material, eu só posso usufruir enquanto estiver encarnado. E a vida material, ela tem um prazo, tem um tempo, né? E aí ele vai, quando ele fala desse solo bom, é cada um de acordo com a possibilidade. Como eu falei anteriormente, não perdi o fio da meada não, tá? Eu não posso produzir o que Chico Xavier produzia, nem o que Altivo produzia, mas eu posso produzir dentro daquilo que eu faço. E é isso. Essa expressão belíssima de Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele diz, quem faz o que pode, merece o salário da paz. É o que eu posso, mas eu não posso deixar, desculpa a redundância, de fazer aquilo que eu já consigo. Alegando assim, já que eu não consigo tudo, eu não faço nada. E aí, Kardec vem trazendo, então essa parábola, ela pode ser vista na semente em relação a mim mesma, no meu solo, mas eu posso ver a semente em relação ao próximo. Eu distribuo o bem, eu distribuo a alegria, eu distribuo o serviço, eu distribuo a tolerância, mas, aí eu faço assim, fulano, não está nem aí. É a semente que caiu e as aves, né, os obsessores, levaram. A criatura não deu importância, não acolheu a semente. Eu contava tanto
com fulano, né? E fulano ficou tão entusiasmado com a ideia, ia ser um colaborador e tanto na tarefa. E aí os amigos da evangelização arregalam a sobrancelha, porque é sempre assim, a pessoa chega, agora chegou o trabalhador, olha que beleza, vai chegar, vai trabalhar, vai fazer tudo, e a pessoa não quer nem um horário só, ela quer 10. Nos 10, pode contar comigo. E daqui a pouco... eu tenho a faculdade, eu tenho um serviço, nasceu o bebê, eu quero me casar, e vai saindo, né? É a questão da pedra, né? Que é a euforia, mas surge uma dificuldade larga. Os espinheiros. A criatura começa ali, mas olha, eu só posso servir se... E aí tem as condições. Se o meu nome aparecer, se eu tiver um cargo, se for do meu jeito, se for no meu horário, se a turma tiver 3, 4, 5, se eu tiver toda a mídia ao meu dispor, né? Se tiver tudo certinho, assim, mas se tiver uma falha eu não sirvo. Olha as paixões, gente. Se tiver dinheiro, não, tem que ter dinheiro. Para fazer o trabalho tem que ter dinheiro, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Olha só. E aí daqui a pouco sufoca e as coisas não acontecem. Mas há aquele, gente, que faz o que é possível. Eu não consigo esquecer que a nossa memorável doutrina foi no sobradinho de Kardec. Um sobradinho. Um espaço tão pequeno e, pelo que a gente vê, tão pouco confortável, né? Que há uma proposta que ele tenha levado um tombo na escada do sobrado. Emmanuel tem uma lição falando que basta pouco. Então, que a gente não espere o grande terreno para colocar semente. Se a gente só tem um vasinho, vale, gente. Porque tem semente que cresce até no dedal. Até no dedalzinho a semente vai. Os companheiros, a gente que morejou educação, tinha a questão de pegar potinhos pequenininhos e cada um colocar sua sementinha. Como eram turmas grandes, 30, 40, não podia ser um vasão. Era aquela pequenininha e cada dia cuidava da sua semente. O importante é que seja cuidado. E aí Kardec fala, e tem uma correção a ser feita aqui, que ele diz: esta parábola encontra uma aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritas, não é de espíritos não, de espíritas. Porque em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3º que fala do método, Kardec traz os diferentes tipos de espíritas. Ele fala dos espíritas experimentadores, são aqueles que vivem só atrás de fenômenos. Tem fenômeno, eu estou lá. Aqueles que só se sentem acolhidos pela espiritualidade, né? No momento em que diretamente os espíritos me beneficiam ou chegam até a mim através do passe, através do trabalho, tudo isso. Experimentadores. Então a criatura só procura o fenômeno. Mas tem aqueles que veem o fenômeno. Mas além do fato, ele fala assim, interessante, se o espírito escreveu isso, se o espírito disse isso, é porque tem, e aí através do fenômeno que ele vê, ele deduz um comportamento. Isso é filosofia, tá? Ele pensa no ensinamento, e ele fica com aquele ensinamento para sempre. É o que ele... Desculpe, esse é o bom, esse é o espírito cristão. Mas aquele que vê, apreende a filosofia, mas não pratica, porque fala assim, eu sou muito imperfeito ainda, isso não é para mim. Isso aí é para aquele pessoal, e para aquele pessoal eu coloco encarnado e desencarnado, que eu idolatro e que eu acho que vive diferente de mim. É o espírito imperfeito. Mas há aquele que vê o fenômeno, entende a filosofia e se esforça para colocar aquilo na vida prática, que é o que a dona Ivone Pereira falou aqui, vivenciar a mensagem. É o que Leon Denis fala no livro O Problema do Seio do Destino. É preciso vivenciar, viver a nossa crença. E não é viver para o outro, não é viver para a gente, meus amigos. Se a gente tem uma sede tão grande de paz, se a gente tem fome de luz,
se a gente busca essa vida em abundância que Jesus prometeu? O que é que a gente está fazendo com a doutrina espírita na nossa vida? Qual é o sentido que essa doutrina está tendo para a nossa vida? Como é que a gente está aproveitando o trabalho de Jesus para o nosso planeta, junto a cada um de nós? Já que ele falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece uma a uma, cada uma das suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome e elas o reconhecem pela voz. Eu queria saber, será que a gente está reconhecendo a voz de Jesus no dia a dia da nossa vida? Porque mesmo que a gente não queira, igual no momento do lago, chegar até ele, ficar ao redor dele, ele ainda fala para nós: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Gente, nós estamos nesse planeta, em nome de Deus, com a garantia de Jesus. Jesus é quem está avalizando, é o nosso, vamos colocar entre aspas, o nosso fiador na nossa estada no planeta Terra. Como é a nossa movimentação? Como tem sido o nosso sentimento? Será que a fiança dele está guardada num canto qualquer? Ou será que ela tem um significado legítimo? Então, queridos, que possamos levar dessa reunião de hoje esse carinho, esse respeito e esse amor de Jesus por cada um de nós individualmente e por todos nós, enquanto coletividade espírita, enquanto coletividade cristã, enquanto habitantes desta abençoada escola que é o planeta Terra. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Muita paz. A nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa irmã, nossa amiga Deusa, e que possamos estar aqui reunidos por muitos e muitos anos ainda, ouvindo essas mensagens do nosso Evangelho. Agora nós vamos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento dos passes. Todos nós seremos envolvidos pelas vibrações amorosas, vibrações de cura, de serenidade, de harmonização, e junto a cada um de nós estará um amigo espiritual. Aos que estão aqui em nossa casa, aos que nos acompanham em seus lares, vamos nos colocar numa postura física e mental receptiva, para que possamos aproveitar ao máximo esse momento. E para iniciar, nós vamos à leitura de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. Tem uma passagem que está no Evangelho de Marcos. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E Emmanuel comenta assim: diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho
perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço. Mas, ainda e sempre, vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor, dai-lhes voz de comer. Vamos levar o nosso pensamento e o nosso sentimento até Deus, nosso Pai, com profunda gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, recebendo estas orientações, refletindo com o Evangelho do nosso Mestre Jesus, acalentando o nosso íntimo. Aqui estamos, Pai, com o nosso íntimo aberto, receptivo a estas vibrações que estes amigos espirituais que estão ao nosso lado irão nos conceder. E assim que possamos iniciar o nosso momento de passe. E nesta reflexão sobre a mensagem de Emmanuel, em que ele nos fala da nossa ansiedade, da nossa fome. Trazemos em nosso íntimo o desejo do conforto, da pacificação, e estamos buscando. Só que muitas vezes nós nos deparamos com irmãos que estão também muito carentes e necessitados de conforto, de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Então que estejamos atentos, meus irmãos, atentos com as nossas palavras, que as nossas palavras sejam sempre de elevação, que nossas palavras sejam sempre de conforto, levando a serenidade ao íntimo do nosso irmão. Que as nossas palavras sejam sempre de bom ânimo, de coragem, motivando a caminhada. Lembremos de Jesus quando ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, que tivéssemos fé, que tivéssemos força, coragem, porque Jesus venceu essas tribulações e nós também conseguiremos. Mas conseguiremos
compartilhando com os nossos irmãos. O que nós já adquirimos? Como está o nosso íntimo neste momento? Estamos nos sentindo mais fortalecidos? Estamos nos sentindo mais harmonizados, mais serenos? Então vamos compartilhar isso com os nossos irmãos, porque com certeza encontraremos companheiros que irão nos solicitar. E qual vai ser a nossa postura? Vamos dizer que não temos paciência? Vamos dizer que também não estamos bem? Como assim? Se nós recebemos tanto, nós assimilamos? Nós conseguimos reter em nossos corações esta mensagem do Evangelho? Então é esta mensagem que nós vamos compartilhar com os nossos irmãos em retribuição ao muito que recebemos. Porque nós não caminhamos sozinhos, meus irmãos. Nós não crescemos sozinhos. Nós precisamos sempre olhar com um olhar de bondade aquele que está ao nosso lado e que é carente e necessitado de apoio, de solidariedade, de fraternidade, como nós. E pelo muito que recebemos, que possamos dividir, que possamos olhar a este irmão com um olhar de generosidade e dizer a ele assim: vamos caminhar juntos. O que eu tenho, eu divido com você. A minha paciência, a minha solidariedade, a minha fraternidade. Eu estou me trabalhando, estou conquistando, estou subindo esta escada degrau por degrau. Mas se você desejar, me dê a mão e vamos caminhar juntos. Porque é exatamente isto que este espírito amigo que está ao nosso lado está nos dizendo agora. Então vamos caminhar juntos, meus amigos. Vamos assimilar estas vibrações de carinho, de bondade, de cura que está chegando até nós. Vamos reter isso em nosso íntimo, vamos levar para os nossos lares e vamos compartilhá-las com todos que estiverem à nossa volta. Que Deus nos abençoe. E encerrando o nosso momento do passe, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo da tarde de hoje. E vamos dizer assim a este Pai tão querido: que muita gratidão temos, Pai, pelo muito que recebemos nesta tarde. Gratidão por tanta bondade, por tanta generosidade desta espiritualidade amiga que nos recebeu nesta casa, que nos envolveu com tanto amor, com tanta luz, que acalentou o nosso íntimo. Muito temos que te agradecer, Pai, muito obrigada. E assim nos despedimos, também comentando a nossa gratidão a Allan Kardec, a Leon Denis e a toda a espiritualidade amiga, os dirigentes de nossa casa que nos acompanham em nossas tarefas, em nossos estudos. A nossa gratidão pelo muito que recebemos.
E assim nos despedimos, Pai, rogando ao teu coração generoso que nos envolva e que nos acompanhe até os nossos pontos de destino. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito boa tarde. E agora nós vamos aguardar mais um pouquinho, porque nós temos aqui uma orientação